quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Um dinamômetro tem um bloco de alumínio acoplado e está indicando um peso de 15 newtons ao ar livre. Logo em seguida, esse bloco de alumínio é mergulhado em água e o dinamômetro passa a indicar 10 newtons. Determine o volume do bloco de alumínio, sabendo que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Então vamos lá para a mãozinha. Então, galera, eu fiz duas pequenas ilustrações para a gente tentar entender o que a questão está descrevendo. Primeiro ela pega esse bloco e pendura ele no ar com um dinamômetro. O dinamômetro é um aparelho que ele fica conectado a um cabo e ele consegue medir o que a gente chama de força de tração nesse cabo. Quando ele está ao ar livre, de acordo com o texto, a marcação dele é de 15 newtons. Depois ele é mergulhado na água e aí a sua marcação muda de acordo com o texto, dizendo que passa a ser 10 newtons. Além disso, no final, a questão diz que a densidade da água, que é onde ele se encontra ali no segundo caso, é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Com isso, nós queremos descobrir qual é o volume desse corpo. A questão não falou em momento algum que parte dele está submerso. Simplesmente fala que o corpo foi mergulhado. Então vamos entender que é o corpo todo que está mergulhado ali. Mas vamos lá. O que a gente tem de informação antes dele ser mergulhado? O corpo simplesmente estava pendurado desse jeito. Entenda que as duas situações são situações de equilíbrio, que de acordo com a primeira lei de Newton, se permanecem em repouso, a força resultante tem que ser zero. Então eu vou começar avaliando a força em cada um dos casos. Primeiro caso, eu vou fazer um desenho aqui do lado, só para não poluir o desenho. Esse corpo está no planeta. Tudo que está no planeta e tem massa está submetido a uma força gravitacional, que na proximidade do planeta a gente chama de força-peso, que observando a situação de frente, como a gente está olhando, essa força-peso aponta para baixo. E esse corpo não desce porque ele está conectado ao cabo ali do dinamômetro, e que faz uma força, puxando ele para cima, evitando que ele desça. Essa força a gente pode chamar de força de tração. Para manter o equilíbrio, a condição é que a força resultante seja zero. Para isso, a força de tração tem que ser equivalente à força-peso. Eles têm que ter o mesmo módulo. Então, o que a gente sabe aí é que o peso, se tem o mesmo módulo que a tração, e a tração é o que está indicado no dinamômetro, o peso dele é igual a 15 newtons. Então, isso a gente extrai da situação antes de ser colocada na água. Agora vamos falar da situação dentro da água. Vou fazer uma ilustração aqui também. Agora eu estou representando esse bloquinho, mas agora ele está submetido a mais forças. Ele continua no planeta, então ele continua submetido a uma força peso, que é a mesma, porque eu estou falando do mesmo bloco. O peso se mantém. Mas o que a gente reparou é que a marcação do dinamômetro, que representa a força de tração, sofreu uma mudança. Não tem o mesmo valor de antes. Então tem uma nova tração. Se fosse assim, esse bloquinho aqui tenderia a cair. O que mantém ele em equilíbrio, né, é uma outra força que agora está aparecendo, que é a força da água, impulsionando ele para cima. Essa força que um fluido faz, né, no caso a água, de baixo para cima, que atua num corpo que está submerso nele, a gente chama de força de empuxo. Então aqui, ó, nós temos três forças atuando no bloquinho. Tem o peso, tem a atração, que sofreu uma mudança, e tem o empuxo. E eu sei que isso tudo, no final das contas, tem que manter o equilíbrio. Só que o equilíbrio agora se estabelece de uma maneira um pouco diferente. A soma das forças que estão atuando para cima tem que ser igual à soma das que estão para baixo. Onde o empuxo ele é importante
para eu descobrir qual é o volume que está submerso. A tração é a marcação do dinamômetro, que está valendo agora 10. O peso a gente descobriu por esse mesmo experimento sendo feito antes de ser colocado na água. Valia 15. Então, o empuxo é o valor que somado a 10 dá 15. Ou seja, o empuxo vale 5 newtons. Então, eu descobri qual é o valor da força de empuxo. Agora eu tenho que pegar esse valor e descobrir o volume. Como eu vou fazer isso? O empuxo que a água está fazendo no corpo está associado à densidade da própria água, que é o fluido que eu estou estudando, do que a gente chama de volume de líquido, que no meu caso é água, deslocada, e depende da gravidade do planeta, que tem um valor aproximado a 10 metros por segundo ao quadrado. Veja bem, o empuxo eu sei o valor, vale 5. A densidade da água eu também sei, porém a questão me deu esse valor com uma medida de grama por centímetro cúbico, que não é a medida do sistema internacional, então tem que descobrir o valor. Para você passar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, que é a medida do sistema internacional, basta você multiplicar por 1000. E 1 vezes 1000 dá 1000 quilogramas por metro cúbico. E é esse valor que eu vou colocar aqui, 1000. Agora vem o volume de água deslocada. O volume de água deslocada representa a parte do corpo que está submersa na água. Como ele está completamente submerso, o volume de líquido deslocado é exatamente o volume do corpo que eu quero descobrir. E a gravidade no planeta Terra tem o valor aproximado a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para eu descobrir quanto vale isso, basta resolver essa conta. Então, vamos lá. 1000 vezes 10 dá 10.000. E isso em forma de potência dá 10 elevado a 4. Para descobrir o volume, falta deixá-lo isolado. Então, eu tenho que tirar o 10 elevado a 4 do lado dele, que está multiplicando. Quando eu tenho uma potência e quero jogar ela para o outro lado da igualdade, se ela estava aqui multiplicando, eu posso pegar ela e passar para o outro lado multiplicando também, porém alterando o sinal do expoente. Então, o volume fica igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4 no sistema internacional, metros cúbicos. Essa daí é a nossa resposta.